Pessoal, hoje, nossa aula, nós iremos falar sobre o maior divisor comum ou o máximo divisor comum, tá? Alguns autores trazem maior divisor comum, outros máximo divisor comum, e ambos têm o mesmo significado, tá bom? Vamos iniciar. Bom, pessoal, antes, né, de explicar para vocês sobre o maior divisor comum, eu trouxe para vocês aqui uma revisão, né, sobre os divisores. Por quê? Para determinar o maior divisor comum, eu tenho que saber o que é um divisor, né, de um número natural. Então, por definição, nós podemos dizer que os divisores de um número são quaisquer números que, divididos por ele, têm resto zero. Ou seja, se tem resto zero, eu estou diante de uma divisão exata. Trouxe aí para vocês um exemplo, olha. Dizemos que 10 é divisível por 2 ou que 2 é divisor de 10, pois 10 dividido por 2 é 5, ou seja, uma divisão exata, tá? Então, quando que nós iremos dizer que um número é divisor do outro, né? Nesse caso desse exemplo aqui, olha, o 2 é divisor de 10, porque se eu dividir o 10 por 2, eu obtenho um resultado, um quociente e resto zero. Então, como é resto zero, a minha divisão é exata, e, portanto, o 2 é divisor de 10, tá? No caso, vou dar um exemplo de um valor que não seja divisor, o 3. O 3, ele não é divisor do 10, tá? Porque se eu for dividir 10 por 3, 10 dividido por 3, o resultado vai ser 3 e eu vou ter resto igual a 1, ou seja, não é uma divisão exata. Por isso, o 3 não é um divisor de 10, tá? Então, quando eu quero encontrar o divisor de um número, eu faço essas divisões, tá? Eu posso dividir, né? Resolver as divisões, algumas divisões, para verificar se vai ser divisor ou não, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês mais alguns exemplos. Olha, se 12 é divisível por 3, assim 3 é divisor de 12. E o 12 vai ser múltiplo de 3, tá? Sempre que eu tenho um número que é divisível por outro, aquele número ele também é um múltiplo daquele valor, tá? Então, por exemplo, o 12 aí, ele é divisível por 3. Como ele é divisível por 3, eu posso concluir também que ele é múltiplo de 3. Porque o múltiplo, nós já vimos, né? Os números múltiplos, nós encontramos eles a partir de multiplicações, tá? Então, se eu encontro um quociente a partir da divisão 12 por 3, esse quociente vai multiplicar o 3, né? Ou seja, se é 4 vezes 3, que seria o resultado, né? 4 vezes 3 é 12, então o 12 ele é múltiplo de 3, tá? Veja na imagem que ao dividirmos 12 por 3, temos uma divisão exata, ou seja, não sobra nada. Então, conseguimos dividir 12 em 4 partes iguais. Olha, aqui está a ilustração, né, dessa situação. E aqui eu trouxe um contra-exemplo, assim como eu falei para vocês aqui do 10, né, que o 12 ele não é divisível por 5. Através da imagem aqui, nós conseguimos perceber o porquê que o 12 não é divisível por 5. Olha, eu dividindo aqui igualmente, eu consigo aqui dividir, né? Eu fico aqui com 5 bolinhas aqui em cada e vai sobrar, né? 2, ou seja, eu vou ter um resto igual a 2. Portanto, o 12 não é divisível por 5 e o 5 não é divisor de 12, tá?
algumas observações aqui sobre os divisores, né? O conjunto dos divisores, ele será um número finito e menor que o número que eu estou determinando os divisores. Como assim? Olha só, os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? Nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, tá? Então, significa que esse conjunto, ele é finito. Por que finito? Porque acaba? Porque acaba, porque tem fim. E menor que o número que eu estava determinando os divisores. Observe que eu estava buscando aqui os divisores de 12. Então, os meus divisores de 12 só irão até o próprio número, tá? Então, eu tenho o próprio número, né? Que ele divide por ele mesmo, então ele é um divisor dele mesmo. E abaixo desse valor, tá? Então, aqui, olha, o conjunto dos divisores de 50, mesma situação, olha. Os divisores, eles iam até os 50. Acima dos 50 aqui, nenhum valor vai ser divisor de 50, tá? Porque eu não terei nenhuma divisão com resto zero, ou seja, eu não terei mais divisões exatas, tá? Então, o conjunto dos divisores de um número natural, ele sempre vai estar limitado ao próprio número, né, que eu estou buscando os divisores, tá? Então, é um conjunto finito, porque ele tem fim, e estará sempre limitado ao próprio número aqui que eu estou buscando os divisores. Tem diferença entre o conjunto dos divisores e os múltiplos nessas características, pessoal? Os múltiplos, vamos lá, as duas características que eu falei para vocês, né? Que ele vai ser um conjunto finito e um conjunto onde o valor, né, vai ser limitado aqui, o maior valor vai ser sempre igual ao número, né? O conjunto dos múltiplos, quando eu estou trabalhando com os múltiplos dos números, ele é finito? Não. Não. Então, aí nós já temos a diferença, né? O conjunto dos múltiplos, ele é infinito, tá? Porque como os números naturais são infinitos e um múltiplo eu obtenho a partir de uma multiplicação, eu posso sempre multiplicar aquele valor por outro e assim por diante, e eu vou conseguir, né, encontrar mais outros múltiplos. Então, não é finito. E ele tem algum valor que limita esse conjunto, como os divisores aqui? Eu vou ter um último número no conjunto dos múltiplos? Não. Não, não, porque se eu tivesse, seria um conjunto finito, tá? Então, os múltiplos, eu não tenho um último número, eu não tenho um número que limita aquele conjunto, que não, eu vou encontrar os múltiplos só até aquele número, só até esse valor, não tem, tá? Por isso mesmo que ele é infinito. Alguma dúvida quanto aos divisores, pessoal? Não. Não. Aí a pergunta, né, professora, como que eu vou saber? Como que vocês determinariam os divisores de um número? Depois dessa explicação aqui, como que vocês fariam? Quais seriam os divisores do número 8? O 2, O 4 2, e o o 4. 4, mais algum número? Um. O 1 e mais algum? Não. O próprio 8. O próprio 8. Então, os divisores do 8, né?
O 1, o 2, o 4 e o 8. Como que nós podemos determinar? Verificando as divisões. Quando são valores menores, né, como o número 8, já está dentro da própria tabuada, então eu sei determinar facilmente, né, quais serão, né, os divisores. Números maiores, valores maiores, eu posso ir fazendo tentativas, tá? Eu posso ir tentando, fazendo as divisões e verificando. Essa resto zero, então esse valor é divisor. Essa aqui não deu resto zero, então já tiro da lista dos divisores. Andrew, você quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Desativa a mãozinha aí, por favor. Aí, obrigada. Pessoal, eu não trouxe aqui para vocês nesse slide, eu coloquei lá nas instruções das atividades de vocês, tá? Outro aspecto que ajuda bastante vocês a determinar os divisores, né? É vocês lembrarem dos critérios de divisibilidade, tá bom? Então, quando você está procurando o divisor de um número, se você lembra aqueles critérios, fica mais fácil, tá? Para você determinar. Por quê? Por exemplo, aqui, olha, o 12. Eu sei que ele é um número par, então automaticamente eu não preciso nem tentar dividir ele por 2, porque eu sei que ele vai ser divisível por 2, certo? O 3, o 12, aí o dividido por 3. Também nós temos o critério critério de divisibilidade por 3, que se eu somar aqui, olha, 1 mais 2 dá 3. 1 mais 2, 3. 3 divide por 3, portanto, também será divisível. O 12 aqui, olha, se ele é divisível por 2 e por 3, ele também vai ser divisível por 4. Então, através desses critérios, vocês vão verificando sem ter que fazer a divisão, tá? Sem ter que colocar o número na chave, tá bom? Se você não lembrar de todos os critérios, mas aqueles critérios que você lembrar já vai te ajudar, né, a eliminar alguns valores que talvez não seriam divisores, tá bom? Agora vamos para o maior divisor comum. Quando vocês virem, né, MDC, escrito dessa forma aqui, olha, eu estou dizendo que é o maior divisor comum, ou máximo divisor comum, ok? Por definição, temos, dados os divisores de 2 ou mais números naturais, o maior divisor comum entre eles é chamado maior divisor comum. O maior divisor comum, pessoal, ele é bem semelhante ao menor múltiplo comum, né? Diferindo, né? A diferença entre eles vai ser, olha, um é menor, o outro é o maior. Um é múltiplo e o outro é divisor, tá? Mas o processo para determinação do maior divisor comum e do menor múltiplo comum, eles são processos semelhantes, tá? Então, acredito que, se vocês entenderam bem o processo para determinar o menor múltiplo comum, vai ser fácil entender aqui o processo para determinar o maior divisor comum. Trouxe aqui o exemplo, olha, considere os divisores de 12 e 9. Assim como a gente fazia, né, com os múltiplos, eu posso listar os divisores dos números, né? No caso dos divisores, como ele está limitado ao próprio número, fica mais fácil fazer essa listagem, tá? Porque lá no caso dos múltiplos, são conjuntos infinitos. Então, dependendo do valor que for o meu menor múltiplo comum, eu vou ter que listar muitos múltiplos até encontrar esse valor. Já nos divisores, se eu tiver um número grande também, né, eu vou ter uma quantidade maior de divisores, mas eu sei que esses divisores, eles irão somente até o próprio número. Então, aqui os divisores do 12, olha, eles irão apenas até o 12, que vão ser, né, o 1, o 2, 3, 4, o 6 e o próprio 12. E os divisores do número 9 serão o 1, o 3 e o próprio 9.
Analisando, olha, esses divisores que eu tenho no 12, né, no conjunto aqui dos divisores de 12 e os divisores de 9, nós observamos, né, que nós temos quantos divisores comuns em 12 e 9? 2, 2. Quais são eles? 1 e 3. 1 e 3, muito bem. Nesse caso aqui, nós determinamos os divisores comuns. Agora, quando eu quero encontrar o maior divisor comum, basta analisar entre os divisores comuns que eu tenho aqui, qual é o maior. Entre o número 1 e o número 3, qual é o maior? 3. 3, portanto, o 3 é o maior divisor comum entre o 12 e o 9. Alguma dúvida? Não. Bom, assim como eu trouxe para vocês algumas dicas, né, para identificar quando um probleminha será resolvido através do menor múltiplo comum, eu trouxe aqui para vocês nesse slide dicas também para identificar quando o probleminha será resolvido utilizando o maior divisor comum, tá? Então, normalmente, quando eu tenho probleminhas relacionado ao maior divisor comum, eu vou ter que observar, né, que o problema ele vai querer dividir coisas ou objetos de quantidades ou tamanhos diferentes em partes iguais. Por exemplo, eu tenho 30 cartas e 24 fichas para serem divididas igualmente. Então, olha, eu estou dividindo dois objetos de quantidades diferentes, porque, olha, eu tenho 30 cartas e 24 fichas. São quantidades diferentes e eu quero dividir elas de forma igual, tá? E isso aqui, né, essa primeira característica do problema aqui, ela vai determinar para mim a questão dos divisores comuns. Então, se eu tenho somente essa característica no problema, olha, eu quero apenas dividir alguns objetos de quantidade ou tamanho diferente em partes iguais, eu estou procurando os divisores comuns. Então, se eu tivesse apenas essa primeira situação, essa primeira característica, eu faria apenas os divisores comuns entre o 30 e o 24. Agora, se o probleminha traz para mim também a característica pedindo para ser no maior tamanho possível, a quantidade máxima, aí então eu quero o maior divisor comum, tá? Então, essa primeira característica aqui trata somente de divisores comuns. Quando eu tenho essa primeira e essa segunda característica, aí eu estou procurando o maior divisor comum, tá? Exemplo, olha, pegando aqui ainda do primeiro, né? Com essas 30 cartas e 24 fichas para serem divididas igualmente. Aí tem a pergunta, qual a quantidade máxima de jogadores? Então, aqui, olha, a quantidade máxima. Então, quer o maior tamanho possível, a quantidade maior que eu posso ter de jogadores, de forma que essas cartas e essas fichas sejam distribuídas igualmente entre essa quantidade. Ou seja, aqui está buscando o maior divisor comum. Vamos, então, ao probleminha, né? Olha, um jogo tem 30 cartas e 24 fichas. Para jogar, as cartas e as fichas devem ser divididas em quantidades iguais entre os participantes e nenhuma pode sobrar. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar do jogo? Olha, então aqui nós vemos as duas características que eu apontei para vocês, né? Olha, eu tenho cartas e fichas em quantidades diferentes. Uma aqui eu tenho 30 cartas e aqui são 24 fichas. E eu quero dividir de forma igual, tá? Essas quantidades que são diferentes entre si. De forma que, quando eu fizer essa divisão, não pode sobrar nenhuma carta. E aqui a segunda característica
indicando para mim que o probleminha deverá ser resolvido fazendo o maior divisor comum, que é pedindo o número máximo de pessoas que poderão participar desse jogo. Então, o primeiro passo para resolver esse problema, eu vou listar os divisores de 30 e os divisores de 24, tá? Então, aqui, olha, os divisores de 30, sabemos que eles irão no máximo até o próprio número, até o próprio 30. E os divisores do 24 somente até o próprio 24. Dessa forma aqui, olha, nós encontramos esses divisores, tá? Os divisores de 30 e os divisores de 24. Uma dica também para vocês, quando vocês estiverem procurando os divisores de um número, é que sempre que você efetua uma divisão, você encontra dois divisores, tá? Por exemplo, se você está determinando que 2 é divisor de 30, 30 dividido por 2, qual é o resultado? 15. 15, ou seja, se 15 é o resultado, o 15 também é divisor de 30. Por quê? 30 dividido por 15 vai dar 2, tá? Então, quando você for listar, né, divisores de algum valor, de algum número, é bom você estar atento a isso, porque aí você consegue ganhar tempo na sua resolução, tá? Então, olha, 30 dividido por 3 é 10. Então, significa que se 10 é resultado dessa divisão, o 10 também é divisor de 30. Olha, 30 dividido por 10 vai dar 3, ok? Então, quando você for determinando, à medida que você for determinando, você já pode ir anotando os resultados das divisões, que eles também serão divisores daquele número, tá? Aí aqui, o 30 dividido por 5, 6, ou seja, o 6 também será divisor de 30. 30 dividido por 6 é 5. E aí, então, nós fechamos aqui, né? Esses são os divisores. Professora, e o 7? 7 é divisor de 30? Como que eu vou saber se ele é ou não? Resolve a divisão. Coloca o 30 lá na chave, 30 dividido por 7, e faz o cálculo. Você vai perceber que vai ter resto. Se teve resto, então não é divisor. Mesma coisa, né? Nós fazemos aqui com o 24 e determinamos os divisores. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Ok. Então, aqui, uma vez que determinamos os divisores, agora eu preciso determinar os divisores comuns, tá? Então, eu vou fazer um conjunto aqui com os divisores comuns para encontrar o maior divisor comum. Eu não coloquei aqui, mas vamos lá, vamos fazer essa análise. Olha, analisando aqui o 30 e o 24, quais são os divisores comuns que nós temos aqui? 1, 2, 3 e 6. Isso, olha, o 1 é comum, o 2, o 3 e o 6. Entre esses divisores, eu vou procurar o maior, porque eu quero saber qual é a quantidade máxima de pessoas que podem jogar nesse jogo. Logo, aqui observando, eu tenho que o 6 é o maior divisor comum, tá? Ele é o maior entre os divisores que são comuns a 30 e 24. Alguma dúvida? Não. Não. Dessa forma aqui, pessoal, olha, o jogo pode ter, né, no máximo 6 pessoas. Esse jogo aqui com 6 pessoas, essas 30 cartas e essas 24 fichas serão distribuídas igualmente, ou seja, cada pessoa receberá a mesma quantidade de carta e a mesma quantidade de fichas. Se eu colocar 7 pessoas aqui, aí já não vai dar certo, tá? Se eu colocar 5 pessoas, no caso aqui, como também não pode sobrar carta, também não daria certo, ok? 7 pessoas, faltariam cartas e fichas, né? E 5 pessoas iriam sobrar.
Trouxe para vocês aqui, olha, a decomposição em fatores primos agora para determinar o maior divisor comum. Então, olha, se vocês observarem os processos que nós estamos trabalhando aqui, eles são bem semelhantes aos processos que nós utilizamos para determinar o menor múltiplo comum, tá? Não são iguais, né? Porque um eu estou procurando o menor, outro eu estou procurando o maior. Um eu procuro divisor e outro eu procuro múltiplo, tá? Há diferença aí. Mas o processo que nós utilizamos é bem semelhante. E aqui, olha, utilizando, né, essa decomposição em fatores primos, nós iremos fazer essa decomposição igual a que eu faria para o menor múltiplo comum, tá? Essa decomposição será exatamente a mesma que eu faço lá no menor múltiplo comum. Tanto é que, a partir desse cálculo que eu fiz aqui, olha, eu consigo determinar o menor múltiplo comum entre o 30 e o 12. Se eu fizer a multiplicação 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, eu vou encontrar o menor múltiplo comum entre o 30 e o 12, tá? Mas aqui, nós queremos o maior divisor comum. E o que nós iremos observar para determinar o maior divisor comum quando eu fizer essa decomposição em fatores primos é que os valores que eu irei multiplicar, né, os divisores que eu irei pegar aqui, olha, para fazer a multiplicação, serão apenas aqueles divisores que dividiram os 2 valores ou os 3 valores, enfim, quantos números eu estiver aqui dividindo, ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso aqui, do 30 e do 12, olha, observem que esse 2 aqui, né, que foi o meu primeiro divisor, ele dividiu o 30 e dividiu o 12. Olha, 30 dividido por 2 é 15, 12 dividido por 2 é 6. Então, aqui, nesse caso, foi realizado as 2 divisões por esse 2 aqui. Já na segunda linha aqui, olha, esse segundo divisor, que também é 2, ele não divide o 15, tá? Ele não divide porque nós sabemos que nessa decomposição eu só vou realizar divisões exatas, tá? Então, quando não for uma divisão exata, eu conservo o número. Então, o 15 não divide exato por 2, eu conservo ele. E vou dividir, nesse caso, apenas o 6. Dividindo, encontro o 3. Portanto, aqui, olha, esse 2, ele não vai entrar na minha multiplicação para determinar o maior divisor comum. Por quê? Ele não é divisor do 15, tá? Por que ele não é? Como que eu sei que ele não é divisor do 15? Porque ele não dividiu aqui, olha, eu não consegui dividir ele sem deixar resto. Então, eu não vou levar esse 2 aqui para as minhas multiplicações. Na terceira linha, olha, aí eu tenho o 15 e o 3. Aqui não há mais nenhum número que dá para dividir por 2. Eu passo, então, para o próximo número primo, tá? Lembrando que aqui vão ser apenas divisores primos. O próximo, né, depois do 2, é o 3. Então, eu vou dividir por 3. Dividindo 15 por 3 dá 5 e 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, olha, o 3 também é divisor do 15 e do 3. Então, se divide ao mesmo tempo os dois, é divisor comum. Esse valor aqui, esse divisor, eu também vou levar para a minha multiplicação. Já aqui, olha, o 1 eu já não preciso mais dividir. Então, eu vou só conservar ele aqui. E eu tenho ainda o 5, que ainda não chegou, né, ao quociente 1. Então, eu preciso fazer essa divisão. O 5 não divide por 3, e ele vai dividir apenas por ele mesmo, né, por ele ser um número primo. Então, 5 dividido por 5, 1. Aqui encerram as divisões, e o 5, olha, também não vai entrar na minha multiplicação para determinação do maior divisor comum. Por quê? Ele não é divisor comum entre o 5 e o 1 aqui, no caso, entre o 30 e o 12, que eram os meus valores iniciais, né? Então, olha, os valores aqui nessa decomposição, que são divisores comuns do 30 e do 12, são o 2 e o 3.
Logo, se eu fizer 2 vezes 3, né, multiplicar os dois divisores comuns que eu encontrei na composição, eu vou obter aqui, olha, o maior divisor comum, que é 6, né? Nós já vimos ali que, fazendo, né, a listagem dos múltiplos, que é 6. Ah, ali era 24, né? Mas o 30 e o 12 também foi 6. Vai ser o maior divisor comum, tá ok? Alguma dúvida? Não. 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 Bom, pessoal, então esse aqui era o conteúdo, né, da nossa aula de hoje, sobre maior divisor comum. Eu trouxe para vocês aqui a correção das atividades da nossa última aula. Essa correção aqui, ela vai ajudar vocês também na atividade que eu passei hoje para vocês, tá? Porque, como eu disse, o processo ele é bem semelhante. Então, aqui nós conseguimos tirar mais dúvidas de vocês aí com essa correção, tá? A primeira questão que vocês tinham, né, pedia para vocês decomporem os números em fatores primos. Nesse caso aqui, dessa primeira questão, você teria apenas que reescrever o número com a multiplicação de fatores primos, tá? Diferente de quando eu faço a determinação do menor múltiplo comum, que eu vou fazer uma divisão simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de 2 ou mais valores, aqui eu vou fazer uma divisão de um único número, tá? Nesse caso aqui, olha, eu vou dividir o 72, aqui eu vou dividir o 24 e aqui o 60. O que muitos alunos fizeram nessa questão foi chegar aqui ao final e colocar o resultado da multiplicação. Eu entendo que vocês provavelmente fizeram dessa forma, confundindo quando nós temos que encontrar o menor múltiplo comum, né? Porque quando a gente vai encontrar o menor múltiplo comum, depois eu faço a multiplicação de todos os valores e resolvo essa multiplicação, né? Mas aqui, como eu não estou querendo determinar o menor múltiplo comum, e vocês também perceberam que quando multiplicam aqui e resolvem, né, esse cálculo, você chega exatamente ao número inicial, essa questão ela queria apenas que você apresentasse a multiplicação, tá? Não precisaria resolver essa multiplicação, tá? Porque decompor o número, a palavra decompor, quando eu quero decompor o número, eu quero reescrever esse número. Aí aqui tem a forma que eu vou fazer. Nesse caso, são em fatores primos. Eu posso decompor um número de outras formas. Eu posso decompor um número na forma de uma adição. Então, por exemplo, se eu quiser decompor o 72 na forma de uma adição de dois números, eu posso escrever 70 mais 2. Decompus o número, tá? Decompor é eu escrever o número de forma diferente, mas que chegue àquele valor, tá? Então, quando eu quero em fatores primos, eu vou escrever apenas a multiplicação. A decomposição, como que ela irá acontecer, né? Vamos relembrar. Aqui eu vou colocar apenas apenas números primos, tá? Os meus divisores serão apenas números primos, que são os números que dividem somente por um e por ele mesmo. Todo número que divide somente por um e por ele mesmo é número primo. E eu vou sempre utilizar a ordem crescente. Então, eu sempre começo do menor número primo para o maior. E eu sempre vou dividir até o fim, até eu não ter como mais dividir por aquele número que eu iniciei, tá? Então, aqui, olha, o 72, eu dividi ele, comecei dividindo ele por 2. 72 dividido por 2 dá 36. O 36, que é o meu resultado, que é o meu quociente, vem abaixo do 72. E aí, agora, ele é o meu novo número, né, que eu vou dividir. Como 36 ainda divide por 2, eu continuo dividindo por 2. Professora, mas o 36, ele vai dividir também por 3, ele também divide por 3, e o 3 também é um número primo. Certo, ele também é um número primo,
Mas aqui, olha, eu vou seguir a ordem crescente. Se eu coloco o 3 aqui, depois eu vou ter que voltar para o 2, porque não vai ter, vai chegar um valor aqui que não vai ter como dividir, continuar dividindo por 3. Eu vou ter que voltar lá no 2, tá? Por isso que eu continuo a minha divisão por aquele número até não ser mais possível. Então aqui, olha, 36 divide por 2, então eu divido por 2. Vai dar 18. 18 também divide por 2. Continuo, então, a divisão por 2. Vai resultar em 9. Agora, o 9 já não divide por 2. Agora sim eu passo para o próximo divisor primo, que é o número 3. O 9 dividido por 3 resulta em 3. Olha, o 3 divide por ele mesmo, né? Então, continuo dividindo por 3. 3 dividido por 3, 1. Quando eu chego aqui com o quociente igual a 1, é porque não há mais nenhuma divisão a ser feita. E a minha reescrita do número, né, a minha decomposição do 72, será a multiplicação desses valores. Então, ficará 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Se você resolve essa multiplicação, você chega exatamente ao 72. A decomposição em fatores primos é uma questão que você consegue tirar a prova, ver se está correto, tá? Porque quando você chega aqui, que escreve a multiplicação, se não der o número que você começou a decompor aqui, ó, é porque você errou em algum cálculo, tá? Então tem como tirar a prova nesse caso aqui, tá? Multiplicou, deu 72, está correta a sua decomposição. Multiplicou, não deu 72, verifica que as suas divisões que deve ter alguma coisa incorreta, tá? É claro que não é somente isso que determina que está correto, tá? Porque se você fizer uma divisão aqui, se você escrever aqui como uma multiplicação de valores que não são primos, você pode até chegar ao número inicial, mas daí está errado porque você não colocou a escrita somente usando números primos, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não. 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 24, para decompor 24, olha, vou iniciar com o 2. Professora, se não der para dividir por 2, aí você passa para o próximo, aí vai para o 3. Não deu para dividir por 3, passa para o próximo, para o 5. Não deu para o 7, e assim por diante, tá? Não tem nenhuma regra que você sempre deve iniciar pelo 2. Não, você sempre inicia pelo menor, que é divisor, tá? No caso aqui, o 2 é divisor do 24, portanto, eu posso iniciar por ele. 24 dividido por 2, 12, o resultado vem abaixo do 24. 12 ainda é divisível por 2, então eu continuo dividindo por 2. 12 dividido por 2, 6. 6, que é o meu quociente, vem abaixo do 12. E é ele que eu vou dividir agora. Ainda é divisível por 2, continua a divisão por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 agora não é divisível por 2, é divisível por 3. Então, vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Não há mais nenhuma divisão a ser feita. E a decomposição do 24 em fatores primos será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Dúvidas? Não. Não. 60. 60, vou decompor ele também começando pelo 2, que é um divisível de 60. Divisor, né, perdão, é um divisor de 60. Então, 60 dividido por 2 resulta em 30. 30 é divisível por 2, continuo dividindo por 2. Vai resultar em 15. 15. Ah, professor, o 15 divide por 5. O 5 é número primo, então aqui agora eu vou dividir por 5. Não, olha, porque se você dividir aqui por 5, vai dar 3. E aqui você vai ter que dividir por 3, você vai ter que voltar lá no 3, tá? Vai ficar correta a sua resposta? Também vai ficar correta. Mas o ideal é você manter essa organização aqui, tá? Porque se você tiver muitos divisores aqui, aí vai ficar mais confuso para você, tá? À medida que você for fazendo as divisões, aí você tem que voltar lá no 2, fica mais confuso. Então, é bom você sempre dividir até o fim, né? Até não ter como mais dividir por aquele número que você estava.
Então, 15 dividido por 3, que é o próximo número primo, né? Obedecendo a ordem crescente, eu vou obter o 5 como resultado. O 5 vai dividir somente por 5, resulta em 1, e a minha decomposição do 60 em fatores primos terá a multiplicação 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Alguma dúvida? Não. 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 A segunda questão que vocês tinham decomponha simultaneamente, coloquei aqui para vocês, né, que simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo, os números 27 e 36 e encontre o menor múltiplo comum entre eles. Olha, utilizando então o método da decomposição em fatores primos, nós iremos determinar o menor múltiplo comum entre 27 e 36. Então, perceba que aqui, olha, o processo que eu vou fazer é o mesmo processo que eu fiz na questão número 1, porém, aqui eu vou estar fazendo a divisão de dois números ao mesmo tempo, né? Quando eu estou apenas decompondo o número, eu utilizo um número apenas, né? Nessa decomposição. E ao final aqui, olha, eu irei resolver a multiplicação, tá? Nesse caso aqui, eu resolvo a multiplicação, porque eu quero encontrar o menor múltiplo comum entre o 27 e o 36. Eu não quero apresentar a decomposição desses números. E tanto é, né, que quando eu estou decompondo mais de um número aqui, essa multiplicação aqui, ela não indica a decomposição do 27 ou a decomposição do 36, tá? Ela vai indicar para mim o menor múltiplo comum que há entre o 27 e o 36. Vamos iniciar, então, pelo menor número primo, que é o 2. Nesse caso, o 27, ele não é divisível por 2. Quando ele não é divisível, eu apenas conservo ele para a próxima linha e faço a divisão do número que é divisível, no caso, 36. 36 dividido por 2, 18. O resultado vem abaixo do número que eu estava dividindo. O 18 ainda é divisível por 2, então eu vou continuar a divisão por 2. 18 dividido por 2, 9. Conservo o 27. E agora eu tenho o 27 e o 9 para dividir. Não tem mais nenhum número aqui que divide por 2. Passo para o próximo número primo. Depois do 2 eu tenho o 3. 27 é divisível por 3 e o 9 também. Então, faço a divisão dos dois. Olha, 27 dividido por 3, 9. E 9 dividido por 3, 3. Aqui, olha, também os dois valores são divisíveis por 3, continua a divisão por 3. Vou encontrar resultado 3 e 1. Aqui não precisa mais dividir o 1, vou dividir apenas o 3 por ele mesmo, que vai ficar, então, 1 e 1. Não há mais divisões a serem feitas aqui. Observem aqui, ó, pessoal, que esses dois valores iguais a 3 aqui, olha, dividiu ao mesmo tempo esses dois números, né? Dividiu ao mesmo tempo. Significa que esse 3 e esse 3 aqui são divisores comuns entre o 27 e o 36, lá de divisor comum que nós estávamos vendo agora, tá? Então, quando eu faço a multiplicação de 3 vezes 3, eu encontro 9, eu já sei que entre 27 e 36, o maior divisor comum vai ser o número 9, tá? Isso, o maior divisor comum. Então, perceba que o processo é bem semelhante, mas aí o que muda é aqui a conclusão do seu exercício. Se aqui nós quiséssemos o maior divisor comum, eu iria selecionar apenas os divisores que foram divisores ao mesmo tempo dos dois números que eu estava aqui dividindo. Tá? Então, o 2 não entraria na multiplicação, porque ele dividiu só o 36. Esse 2 aqui também não entra, porque dividiu apenas o 18. Esse 3 aqui não entra, porque dividiu apenas esse 3 aqui. Aqui já tinha encerrado as divisões. Logo, os divisores seriam, né, o divisor comum aqui, o maior divisor comum seria 3 vezes 3, que daria 9, e 9 é o maior divisor comum entre 27 e 36. Não era isso que a questão pedia, né? Ela pedia o menor múltiplo comum. Agora, para a determinação do menor múltiplo comum,
eu levo todo mundo para essa multiplicação. Então, vou pegar todos esses divisores aqui e multiplicar. Então, vou fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai chegar ao valor 108. 108, portanto, é o menor múltiplo comum entre 27 e 36. Teria como você encontrar o 108 sendo o menor múltiplo comum entre 27 e 36 de outra forma? Sim. Você poderia listar os múltiplos de 27, listar os múltiplos de 36, até que o 27 e o 36 chegasse a 108. Aí você teria que fazer os múltiplos até chegar ao 108 aqui, porque aí você iria perceber que era o menor múltiplo comum entre eles, tá? Então, perceba que é um pouco trabalhoso, né? Essa questão de você ficar listando os múltiplos. Esse processo aqui ele é mais prático, tá? Depois que você pega o jeito, depois que você entende como que esse processo funciona, como que esse dispositivo funciona, fica bem fácil de você determinar o menor múltiplo comum entre 2 ou mais números. Alguma dúvida, pessoal? Não. 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 A última questão era a questão 4. A questão 3 era uma questão resolvida, né? Então, nem trouxe aqui para vocês. Questão número 4, vocês tinham aí. Um ciclista dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro ciclista completa o mesmo percurso em 20 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Olha, analisando aquelas características, né, que eu falei para vocês da última aula, aqui nesse probleminha, olha, nós podemos observar que eu tenho 2 intervalos distintos, porque um ciclista, ele percorre em 12 minutos e o outro em 20. Então, eu tenho 2 intervalos distintos. E o que o problema pede para mim? Qual será o ponto de encontro deles a partir do momento que eles tiverem saído, tá? Então, eles querem um ponto em comum entre esses 2 intervalos distintos. Então, quando eu tenho essas características em um probleminha, significa que eu estou procurando o menor múltiplo comum, tá? Se aqui não falasse que o primeiro, né, no caso aqui, olha, na verdade que ele pediu, né, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida. Você vai determinar o menor múltiplo comum, porque a partir dele você consegue determinar quais serão os outros intervalos. Por quê? A repetição que eu vou ter aqui será nesse mesmo intervalo do menor múltiplo comum. Então, se aqui, olha, eu encontrei o menor múltiplo comum igual a 60, a cada 60 minutos eu terei novamente outro ponto de encontro, outro ponto comum, tá? Então, 60, o próximo seria, olha, 120, tá? Que seria o próximo ponto em comum, o próximo ponto de encontro deles, tá? E aí depois, qual vai ser o próximo? Eu não preciso nem listar aqui mais múltiplos, basta eu fazer 120 mais 60, 180 minutos. Então, em 180 minutos, eles irão novamente se encontrar lá naquele ponto de partida, tá? Então, à medida que eu determino o menor múltiplo comum, eu também determino o intervalo que esses encontros irão acontecer, tá? Eu trouxe para vocês aqui a resolução utilizando as duas maneiras, né? Utilizando a decomposição em fatores primos e utilizando a listagem dos múltiplos de 12 e 20, tá? Fazendo pela decomposição, né? Eu vou colocar o 12 e o 20 aqui e decompor ele aqui ao mesmo tempo, esses dois valores, iniciando pelo meu menor valor primo, que é o 2, vou dividir 12 dividido por 2, 6, 6 abaixo do 12, que é o resultado, 20 dividido por 2, 10. Agora, nós iremos dividir o 6 e o 10. Tanto o 6 quanto o 10 ainda dividem por 2, continua a divisão por 2. Vou encontrar 3 e 5 como resultado. Agora, aqui, olha, já não divide mais por 2, eu passo para o próximo número primo. Olha, o próximo é o 3. O 5 também é primo, mas ele vem depois do 3. Então, faço a divisão primeiro por 3.
vai resultar em 1. Como 5 não divide exato, eu vou conservar ele. 5 vai dividir por 5, aqui chega ao final das minhas divisões, então, e o menor múltiplo comum vai ser encontrado a partir da multiplicação aqui, olha, desses números primos que eu encontrei, desses divisores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 60, ou seja, eles se encontrarão, né, no ponto de partida a cada 60 minutos, de 60 em 60 minutos. Fazendo a listagem dos múltiplos, olha, você vai ter que fazer alguns múltiplos de 12 e alguns múltiplos de 20. No mínimo até os 60, né? Você pode ir fazendo ao mesmo tempo também. Você pode listar o primeiro múltiplo de 12, o primeiro de 20, o segundo de 12 e o segundo de 20. Porque aí você vai, a hora que chegar no primeiro, ele vai ser o menor, né? Então, aqui, se você fizer a listagem e depois for verificar quais são os comuns, os múltiplos comuns, você vai listar um pouquinho mais, né? No caso aqui, eu listei até o 120 exatamente para vocês verem que o 120 seria o próximo ponto de encontro deles, tá? O próximo encontro deles lá no ponto de partida. No caso aqui, né, os múltiplos entre esses que eu listei, os múltiplos comuns foram o 0, 60 e o 120. Nós já vimos que o 0 não entrará como menor múltiplo comum, né? Porque ele é o menor múltiplo de todos, tá? Então, todos os conjuntos, o 0 é um múltiplo. Então, não faz sentido ele ser classificado como o menor múltiplo comum. Então, tirando o 0, o menor é o 60. Então, aqui também nós determinamos que o menor múltiplo comum é 60. Alguma dúvida? Não. 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 Professora, já são 4 horas. Ok. Vamos encerrar aqui, olha, com as atividades que eu passei para vocês, tá? As atividades que vocês vão fazer, a questão número 1 da página 41, olha, é essa questão aqui. Vocês vão escrever os divisores de cada um desses números, tá? De que forma que você pode fazer? Você pode fazendo as divisões e verificando se elas resultam no quociente com o resto zero, né? Ou você também pode estar utilizando os critérios de divisibilidade que eu até coloquei para vocês na atividade aí, relembrando, tá? Os critérios de divisibilidade, porque aí vai te ajudar a dizer se é divisor ou não, sem ter que resolver a divisão, tá bom? No caso aqui do 7, olha, o 7, como a gente sabe que ele é um número primo, fica fácil da gente determinar também os divisores, tá? Os divisores dos números primos são fáceis, né? Porque vai ser somente 1 e ele mesmo. Então, quem são os divisores de 7? 1 e o próprio 7, porque o 7 é um número primo, ok? E assim você vai listar aqui todos esses aqui, tá ok? Dúvidas na questão número 1? Como vocês devem fazer? Não. Aí lá na página 49, vocês irão fazer o exercício 1 e o exercício 2. Aqui, ó, página 49. Esses exercícios aqui, todos os dois, né? Vocês irão fazer o maior divisor comum entre eles, tá? Então, aqui, vocês irão ter que fazer o maior divisor comum entre o 30 e o 24. E aqui, vocês terão que fazer o maior divisor comum entre o 100 e o 75, tá? E aí, vocês observem aí que as características, né, que eu falei lá no início da nossa aula, estão presentes aqui nessas duas questões, tá bom? E após você determinar o maior divisor comum, você vai fazer um cálculo de divisão aqui também, olha, simples, né? Porque quantas cartas e quantas fichas cada jogador receberá. Uma vez que você sabe quantos jogadores terão, né? Basta você fazer a divisão de cada um aqui para essa quantidade de jogadores que você chega à sua resposta. Alguma dúvida?
Não. 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 Ok. Pessoal, então, por hoje, nossa aula está encerrada. Espero que tenham entendido. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me procurando depois também no WhatsApp, tá ok? Tá bom. Sim. Tchau, tchau, Ok. pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, boa Tchau, tarde. professora. Tchau, boa tarde. Bye. Tchau, tchau. Tchau.